A faca pressionou mais profundamente a garganta de Marcos. O sangue escorria pelo pescoço dele, enquanto Dante Salazar se inclinava para perto, com o hálito a cheirar a tequila e violência. Achas que és um herói, rato de rua? Salazar riu. Não és nada, apenas mais um pedaço de lixo que estou prestes a deitar fora. Atrás dele, 3 membros de um gangue seguravam uma menina de 10 anos que gritava. Os olhos aterrorizados de Emma fixaram-se em Marcos, aquele rapaz magro e sem abrigo que se colocara entre ela e os monstros. Marcos agarrou o seu cajado de madeira partido, a sua única arma, o seu único amigo. Ao longe, o rugido dos motores das Harley ficava cada vez mais alto. Salazar não fazia ideia de quem era a filha que acabara de tentar levar. Se quiseres ver como este rapaz sem abrigo se torna uma lenda, subscreve o nosso canal e fica até ao fim. Deixa um comentário a dizer-nos de que cidade estás a assistir. Adoramos ver até onde as nossas histórias chegam. 12 horas antes, Marcos balançou o seu cajado de carvalho no ar vazio atrás do restaurante chinês Chen. A madeira fez um som satisfatório ao cortar a névoa da manhã. Uma vez, 2 vezes, um golpe diagonal que teria cortado as pernas de um homem se alguém estivesse ali. Aos 16 anos, Marcos aprendeu que sobreviver não era uma questão de ser o maior ou o mais forte. Era uma questão de estar mais disposto a fazer o que fosse necessário. O cajado era suave sob as suas palmas calejadas. Ele o encontrou em uma lixeira de construção há 6 meses, apenas um pedaço de carvalho descartado, mas passou semanas lixando-o, moldando-o e envolvendo o cabo com tiras de camisetas velhas para evitar que escorregasse. Tudo o que ele sabia sobre luta vinha de vídeos do YouTube assistidos nos computadores da biblioteca e de lições difíceis aprendidas em becos. Você vai quebrar alguma coisa, cara. Marcos girou o bastão levantado. Tommy estava na entrada do beco, com 12 anos, roupas sujas, olhos demasiado velhos para o seu rosto. Mais uma criança abandonada que o mundo tinha esquecido. Cuida da tua vida, Tommy. Só estou a dizer. Tommy chutou uma pedrinha. O sobrinho do Shane foi assaltado na semana passada. 3 tipos levaram tudo o que ele tinha. Devias arranjar uma arma de verdade, uma faca ou algo assim. Marcos olhou para o seu bastão. Isto é real o suficiente. Um pau contra facas. Isso é loucura. Uma faca significa aproximar-se. Significa que tens de estar disposto a ver o sangue de alguém nas tuas mãos. Marcos retomou o seu treino. Não estou pronto para cruzar essa linha. Como quiser, meu. Tommy arrastou os pés. Vens ao abrigo hoje à noite? Vão servir bolo de carne. Talvez isso significasse não. Os abrigos eram perigosos à sua maneira. Muitas pessoas amontoadas. Muitos predadores à procura de presas fáceis. Marcos preferia portas, bancos de parque, ocasionalmente carros destrancados. Sozinho era mais seguro. Tommy foi embora e Marcos voltou à sua rotina. 50 golpes, 50 bloqueios, 50 estocadas. Os seus braços ardiam no final, os ombros gritavam, mas ele não parava. A dor era apenas a fraqueza a sair do corpo, ou pelo menos era o que ele dizia a si mesmo. Ele começou a carregar o cajado depois do que aconteceu com Lily. Sua irmãzinha de 8 anos, com um sorriso brilhante que iluminava o ambiente, costumava fazer colares de dentes de leão e colocá-los em seu pescoço como se ele fosse um rei. Eles ficaram juntos em um orfanato, o último lar adotivo, antes de Marcos completar 15 anos. Lily ainda era jovem o suficiente para ser adotada, ainda inocente o suficiente para acreditar em finais felizes. Mas o pai adotivo deles tinha outros planos. Marcos tinha visto a maneira como o Sr. Henderson olhava para ela, a maneira como ele encontrava desculpas para ficar a sós com ela, a maneira como a mão dele permanecia por muito tempo no ombro dela. Marcos denunciou o caso, ligou para a linha direta e implorou a assistente social para investigar. Vamos investigar, ela prometeu. Essas coisas levam tempo. Uma semana depois, Marcos chegou da escola e encontrou Lily na banheira, com um frasco de comprimidos vazio no chão. Com 8 anos, ela decidiu que o mundo era demais para ela. O Sr. Henderson disse às autoridades que ela estava deprimida. O sistema acreditou nele. Caso encerrado. Acidente trágico. Nada para ver aqui. Marcos sabia a verdade. Ele fugiu naquela noite, não conseguia ficar naquela casa. Não conseguia fazer parte de um sistema que tinha falhado tão completamente com a sua irmã.
e jurou sobre o túmulo de Lily que, se alguma vez visse outra criança em perigo, não esperaria que os adultos ajudassem. Não confiaria no sistema. Não preencheria formulários e esperaria por respostas que nunca chegavam. Ele mesmo trataria disso. O cajado tornou-se a sua promessa, a sua penitência, o seu propósito. Marcos terminou a sua rotina e enxugou o suor da testa. O sol estava a se pôr, pintando o céu de laranja e roxo. Hora de encontrar um lugar para dormir. Ele pendurou o cajado no ombro e dirigiu-se ao Miller Park. Havia um banco perto do parque infantil, longe o suficiente dos postes de luz para evitar a atenção da polícia, mas perto o suficiente para se sentir um pouco seguro. Ele caminhava com determinação, cabeça erguida, olhos atentos. Crianças de rua que pareciam vítimas eram tratadas como vítimas. Ele tinha aprendido a projetar uma vibração de "não se meta comigo", mesmo sendo magro como um palito e provavelmente incapaz de intimidar uma criança do terceiro ano. O cajado ajudava. As pessoas viam-no e faziam suposições. Criança maluca com um pau. Melhor deixá-lo em paz. Ele estava a meio caminho do parque quando viu a menina. Ela tinha talvez 10 anos. Mochila rosa com unicórnios. Roupas limpas, sapatos novos, o tipo de criança que tinha um lar, uma família, uma vida normal. Ela caminhava com um homem de colete de couro. Um tipo grande, musculoso como um segurança, com tatuagens a cobrir ambos os braços. Um guarda-costas, percebeu Marcos. Não era uma criança qualquer a caminho da escola. Era alguém importante. Pararam numa carrinha de gelados. A menina saltava na ponta dos pés, enquanto o guarda-costas, Marcos, que mais tarde descobriu que se chamava Cruz, pedia 2 cones. Marcos devia ter continuado a andar. Devia ter se metido na sua vida. Mas algo o fez parar. Talvez fosse a maneira como Cruz ficava a verificar o telemóvel, distraído. Talvez fosse a carrinha preta estacionada do outro lado da rua, com o motor ligado e os vidros escuros. Talvez fosse o facto de o motorista não se ter mexido em 20 minutos, apenas sentado ali a observar. Os instintos de Marcos gritavam. Ele já tinha visto isso antes. Cidade diferente, circunstâncias diferentes, mas a situação era a mesma. Predador à espera do momento certo. Guardião distraído, alvo vulnerável. Ele atravessou a rua tentando parecer casual e sentou-se num banco a cerca de 10 metros do caminhão de gelados. A vara estava em seu colo. Ele fingiu mexer num iPhone partido que tinha encontrado numa lata de lixo, com o ecrã partido sem possibilidade de reparação, mas isso fazia-o parecer ocupado. A menina comprou o seu gelado de chocolate com granulado. Ela e Cruz começaram a caminhar em direção a um SUV preto estacionado na berma. A porta da carrinha abriu-se. Tudo aconteceu rápido. 3 homens saíram como molas comprimidas. Máscaras de esqui de tecido preto com buracos grosseiros para os olhos. O primeiro tinha um taser. O segundo carregava uma pistola. O terceiro segurava um saco de pano, do tipo que se usa para cobrir a cabeça de alguém. Eles se moviam com a precisão de uma equipa experiente. Cruz foi à cintura, tentando pegar uma arma, mas o taser atingiu-o no peito. 50.000 volts derrubaram-no como um boneco com os fios cortados. Ele bateu com força no chão, espalhando o gelado pela calçada. A menina gritou, um som agudo e penetrante que cortou tudo. As pessoas dispersaram-se. Uma mulher arrastou o seu filho pequeno na direção oposta. Um empresário praticamente mergulhou no seu carro. Este era o tipo de bairro onde as pessoas sabiam que era melhor não serem testemunhas. O terceiro homem agarrou a menina e começou a arrastá-la em direção à carrinha. Ela lutou como uma gata selvagem, chutando, mordendo, gritando, mas ela tinha 10 anos e ele era um adulto. Era como se estivesse a lutar contra um urso pardo. Marcos levantou-se. Todos os seus instintos de sobrevivência lhe diziam para correr. Este não era o seu problema. Estes eram claramente profissionais do crime organizado. Provavelmente, envolver-se seria suicídio. Mas ele viu o rosto de Lily sobreposto ao das meninas. Viu a sua irmã naquela banheira. Viu o fracasso que assombrava os seus sonhos todas as noites. A sua mão apertou o cajado. Não de novo. Nunca mais. Shinja. Marcos correu, não para fugir, em direção ao primeiro homem, aquele com o taser que o viu aproximar-se e riu. Olha para este herói magricela com um pau. Marcos não diminuiu o passo.
Levantou o cajado como um taco de beisebol e bateu com toda a força. O carvalho acertou a rótula do homem. O som foi como um galho a partir, um estalo úmido que Marcos sentiu reverberar nos seus braços. O riso cessou, substituído por um grito. A perna do homem dobrou-se para o lado em ângulo. As pernas não foram feitas para dobrar. Marcos nunca tinha partido a perna de ninguém antes. Foi pior do que ele imaginava. Melhor também. O homem com a arma se virou para ele, mas Marcos já estava em movimento. Ele empurrou o cajado para a frente como uma lança, atingindo o atirador no plexo solar. O homem se curvou, ofegando por ar. 2 a menos, faltava 1. O terceiro homem tinha a rapariga a meio caminho da carrinha. Ele viu o que aconteceu com os seus parceiros e sacou uma faca, uma coisa de aparência maligna com uma lâmina serrilhada. Afasta-te, miúdo, ou vou estripar-te como um peixe. Marcos continuou a avançar. O homem atacou. Marcos tentou bloquear com o bastão, mas a lâmina penetrou na madeira, deixando um sulco profundo. Ele torceu-se, tentando arrancar a faca. O homem segurou-a. Eles lutaram. Marcos era menor, mais fraco, mas lutava sujo. Pisou no peito do pé do homem. Deu uma cabeçada no nariz dele. Sentiu a cartilagem estalar. Mordeu a mão que segurava a faca. Sentiu o gosto de sangue e terra. O homem gritou e soltou a rapariga. Ela se afastou rapidamente, correndo em direção à cruz, que estava a começar a se recuperar do choque do taser. O punho do homem acertou Marcos nas costelas. 1, 2, 3 vezes. A dor explodiu pelo seu torso. Ele não conseguia respirar. A sua visão ficou branca nas bordas, mas ele não soltou o cajado. Ele balançou descontroladamente, às cegas. Acertou em algo, talvez na cabeça do homem, e ouviu um baque surdo. O homem cambaleou para trás. Marcos deveria ter corrido, pegado a rapariga e dado-o fora dali. Mas o atirador se levantou, ofegante, mas funcional, e levantou a pistola. Marcos se jogou sobre o homem, usando o cajado como uma barra, empurrando-o transversalmente contra sua garganta. Eles caíram em uma confusão de membros. A arma disparou. O som foi ensurdecedor, incrivelmente alto. Os ouvidos de Marcos zumbiam. Ele não sabia se tinha sido baleado. Tudo já doía tanto que mais um ferimento talvez nem fosse sentido. Eles rolaram pelo pavimento. O cascalho cravava-se nas costas de Marcos. O homem estava agora em cima dele, pressionando com todo o seu peso, com as mãos em volta do pescoço de Marcos, apertando. A visão de Marcos começou a ficar embaçada. Pontos pretos dançavam diante dos seus olhos. Ele não conseguia respirar, não conseguia pensar. As suas mãos apalparam o chão e encontraram um caco de vidro de uma garrafa de cerveja descartada. Ele não hesitou, enfiou-o na coxa do homem. O aperto na sua garganta afrouxou. Marcos respirou fundo desesperadamente e empurrou o homem, agarrou o seu cajado, o seu belo e confiável cajado, e golpeou mais uma vez. Acertou na lateral da cabeça do homem. O homem parou de se mexer. Marcos tentou levantar-se. As suas pernas não cooperavam. Ele caiu de joelhos, ofegante, sangrando por uma dúzia de cortes que não se lembrava de ter feito. O motor da carrinha acelerou. O motorista, que permanecera no veículo o tempo todo, tentava fugir. Marcos levantou-se cambaleante e atirou o cajado como um dardo. Ele voou pelo ar e quebrou o para-brisa, estilhaçando o vidro. A carrinha desviou-se, bateu num carro estacionado e continuou a andar. Desapareceu, mas a rapariga estava a salvo. Cruz estava a puxá-la para dentro do SUV, verificando se ela tinha ferimentos. O seu rosto era uma máscara de culpa e fúria. Marcos ficou ali parado no meio da rua, rodeado de corpos gemendo e sangue. A maior parte era dele. Consegui, pensou ele. Consegui mesmo. Então as suas pernas cederam completamente. A última coisa que ouviu antes que a escuridão o envolvesse foi o som de motores de motocicleta. Dezenas deles, aproximando-se. Marcos acordou em pedaços. A primeira sensação foi algo macio contra a sua pele. Não era concreto, nem papelão. Era um colchão de verdade. Lençóis que cheiravam a detergente em vez de mofo. Depois, ouviu sons, vozes discutindo em tom baixo, equipamentos médicos a apitar, o barulho distante de motocicletas. Finalmente, visão. Um teto branco e limpo com iluminação embutida. Ele tentou sentar-se. A dor explodiu pelo seu torso como se alguém tivesse enfiado um prego de ferrovia nas suas costelas.
Calma, calma, guerreiro. Um homem apareceu na sua visão periférica. Na casa dos 50 anos, cabelos grisalhos presos num rabo de cavalo, vestindo uma bata azul salpicada de sangue seco. Tem 17 pontos no lado, 12 no braço esquerdo, 8 no direito e uma concussão que provavelmente mexeu bastante com o seu cérebro. O homem ajustou uma bolsa de soro pendurada ao lado da cama. Fique deitado. Onde? A voz de Marcos saiu rouca. Onde estou? No Clube Devil's Hounds, sou o Doc. Não sou médico de verdade, mas já tratei de tantos ferimentos de bala que consigo fingir que sou. Doc estudou-o com interesse profissional. Tiveste sorte que a facada não atingiu nada importante por cerca de 5 centímetros. Se fosse mais profunda, estarias a ter esta conversa com São Pedro. Marcos tentou processar este clube. Clube de motociclistas. Devil's Hounds. A rapariga está bem, traumatizada, mas fisicamente ilesa. Graças a ti. Doc sentou-se na beira da cama. Queres dizer-me o que diabos estavas a pensar? Enfrentar 3 homens armados com um pau. Não podia deixar que a levassem. A maioria das pessoas teria chamado a polícia. A polícia é lenta. O médico riu com um som seco e sem humor. Argumento válido. A porta abriu-se. Um homem entrou e, de repente, o quarto pareceu menor. Ele tinha talvez 45 anos, barba grisalha e olhos como aço congelado. Desde 90, provavelmente 113 quilos. Todo músculos e tecido cicatricial. Usava um colete de couro coberto de remendos. Devil's Hounds, MC, nas costas, presidente na frente. Marcos nunca tinha visto ninguém que irradiava autoridade como este homem. Doc, como está o nosso convidado? Estável, teimoso, perguntando pelo seu pau. A expressão do homem mudou para algo que poderia ser respeito. Claro que está. Ele moveu-se para o outro lado da cama, a sua presença enchendo a sala. Marcos, certo? É o que dizia a sua identificação. Marcos acenou com a cabeça. Ele tinha se esquecido que tinha uma identificação, uma carta de condução provisória que nunca tinha renovado porque fugira antes de poder fazer o exame. Sou Victor Reyes. As pessoas chamam-me Stone. Sou o presidente do Devil's Hounds Motorcycle Club National Chapter. A voz de Stone era cuidadosamente controlada, mas Marcos podia ouvir emoção por baixo. A rapariga que salvaste, Emma, é minha filha, minha única filha. Marcos não sabia o que dizer. O que fizeste hoje? Stone abanou a cabeça lentamente. Não há palavras para descrever isso. Colocaste-te entre sequestradores armados e a minha menina. Lutaste contra eles com um maldito pau. Entendes como isso é raro? Como é louco, corajoso e estúpido. Só fiz o que precisava ser feito. Não, fizeste o que ninguém mais faria. Stone enfiou a mão no colete e tirou o cajado de Marcos. Estava partido em 2 pedaços durante a luta, mas alguém o tinha reparado. Amarrou o cabo com fio de prata que refletia a luz, reforçou-o com faixas de metal. O punho foi revestido com um tecido novo, preto e macio, e ao longo do comprimento, gravadas em letras cuidadosas, estavam as palavras: coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de que outra coisa é mais importante. Abaixo disso, o logótipo dos cães do diabo, uma cabeça de cão rosnando envolta em chamas. Partiu-se durante a luta, disse Stone baixinho. Mas as coisas partidas podem ficar mais fortes. O nosso ferreiro reforçou-a. Colocou o cajado nas mãos trêmulas de Marcos. Isto já não é apenas um pau, filho. É um símbolo, uma prova do que fizeste. Marcos passou os dedos pela ligação prateada. O novo peso parecia certo, equilibrado, poderoso. Há mais uma coisa. Stone apontou para uma pequena placa de metal presa à base. Gravada nela. Propriedade de Marcus Devil's Hounds, MC. Eu não sou do teu clube. Ainda não. A idade legal para ser candidato é 16 anos. Stone olhou nos seus olhos. Mas isso não importa. A partir de hoje, estás sob a proteção dos Devil's Hounds. Se alguém mexer contigo, está a mexer conosco. Se alguém te ameaçar, está a ameaçar-nos. Salvaste a minha filha, Marcos. Isso faz de ti família. Família? A palavra atingiu Marcos como um golpe físico. Ele não tinha família desde Lily. Não se atrevia a ter esperança nisso. Não compreendo.
Marcos sussurrou. Não precisas de compreender. Apenas aceite. Stone levantou-se. Descanse. Cure-se. Quando estiver pronto, conversaremos sobre o seu futuro. Mas saiba disso. Você nunca mais dormirá na rua. Nunca passará fome. Nunca estará sozinho. Essa é a minha promessa. Ele virou-se para sair. Amanhã. Mas parou na porta. E Marcos, obrigado pela vida da minha filha. Nunca poderei pagar essa dívida, mas passarei o resto da minha vida tentando. Depois que ele saiu, Marcos ficou ali deitado, segurando o cajado consertado, com lágrimas escorrendo pelo rosto pela primeira vez desde que Lily morreu. 3 dias depois, o médico declarou Marcos estável o suficiente para ser transferido da enfermaria para um quarto de verdade. O clube Devil's Hounds não era nada como Marcos imaginava. Ele imaginava um bar sujo com mesas de bilhar e letreiros de cerveja em neon. Em vez disso, era uma fortaleza, um armazém convertido com paredes reforçadas, câmaras de segurança em todos os cantos e guardas armados no portão. O seu quarto ficava no segundo andar, ao fundo de um corredor decorado com memorabilia de motocicletas e fotografias de antigos membros. O quarto em si era simples, mas limpo. Uma cama, uma cômoda, uma pequena secretária, uma janela com vista para o estacionamento, onde dezenas de Harleys estavam alinhadas em fileiras organizadas. Provavelmente alguém, Stone, tinha deixado roupas para ele. Calças de ganga novas, camisetas, um moletom com capuz, meias e roupa interior. As primeiras roupas novas que Marcos tinha em mais de um ano. Ele estava a olhar pela janela quando alguém bateu à porta. Entre. A porta se abriu lentamente. Emma estava ali, parecendo minúscula na porta. Ela carregava uma bandeja com um sanduíche e um copo de leite. A mochila de unicórnio estava pendurada em um ombro, um pouco suja devido ao incidente, mas intacta. Olá, disse ela timidamente. O papá disse que eu podia trazer-lhe o almoço se quisesse, se não se importasse. Marcos sentou-se com cuidado, atento aos pontos. Sim, tudo bem. Ela colocou a bandeja sobre a secretária e sentou-se na ponta da cadeira, com as mãos cruzadas no colo. De perto, Marcos podia ver que ela tinha os olhos cinza-aço do pai, embora os dela tivessem um calor que as pedras não tinham. Eu queria agradecer, disse Emma rapidamente, por me salvar. Os homens maus iam levar-me e tu os impediste, mesmo tendo ficado muito ferido. E eu estava com muito medo. Mas então tu estavas lá. E está tudo bem. Marcos interrompeu gentilmente. Não precisa de me agradecer, mas eu agradeço. O papá diz que é um herói. Ele diz que é mais corajoso do que a maioria dos seus homens, e eles são todos muito grandes e assustadores. Marcos pegou na sanduíche. Manteiga de amendoim e geleia cortadas em triângulos. Não sou um herói, só fiz o que qualquer pessoa faria. Não. Emma abanou a cabeça com firmeza. A maioria das pessoas fugiu. Eu vi-as. Todos fugiram, exceto você. Ela não estava errada. Marcos deu uma mordida no sanduíche para evitar responder. O papai diz que você vai morar aqui agora. Emma continuou. Isso é verdade? Não sei. Talvez por um tempo. Espero que sim. Ela sorriu com um sorriso cheio de dentes, que fez o peito de Marcos doer. Então podemos ser amigos. Não tenho muitos amigos. O papá diz que não é seguro para mim ir a uma escola normal por causa do trabalho dele. Então tenho um tutor. Às vezes sinto-me solitária. Eu sei como é sentir-se solitário. Eles sentaram-se em um silêncio confortável enquanto Marcos comia. Quando ele terminou, Emma levantou-se e pegou a bandeja. Tenho que fazer o dever de casa agora, mas posso visitá-lo novamente amanhã? Claro. Tudo bem. Adeus, Marcos. Obrigada mais uma vez. Depois que ela saiu, Marcos deitou-se na cama e ficou olhando para o teto. A equipe estava encostada na parede ao lado dele, as faixas prateadas refletindo a luz da tarde. Ele passou os dedos pelas palavras gravadas. Coragem não é a ausência de medo. Ele ficou apavorado durante aquela luta, a cada segundo com a certeza de que estava prestes a morrer. Mas ele fez mesmo assim. Talvez fosse isso que coragem significasse. Naquela noite, Stone foi ao quarto de Marcos com uma pasta grossa. Precisas de ver isto. Ele deixou a pasta cair na cama. Dentro dela havia fotos de vigilância, impressões de mensagens de texto, registros financeiros e uma fotografia de um homem com traços marcantes, olhos frios e uma tatuagem de cobra enrolada no pescoço. O nome dele é Dante Salazar, disse Stone. 30 e poucos anos, ex-executor de cartel.
Agora ele dirige uma rede de distribuição de drogas chamada Los Diablo, fora do distrito industrial. Há meses que ele tenta invadir o nosso território. Marcos estudou a fotografia. Então era este o homem que enviou os sequestradores atrás de uma menina de 10 anos. Por que estás a mostrar-me isto? Porque mereces saber quem tentou levar a Emma? E por que Stone se encostou à secretária, de braços cruzados? Os rapazes e eu conversamos. Vamos atrás do diabo. Em 3 dias vamos atacá-los com força, destruir as operações deles. Enviar uma mensagem. Ótimo. Stone ergueu as sobrancelhas. Ótimo. Eles tentaram machucar uma menina. Devem pagar por isso. E vão pagar. Mas quero que entenda o que isso significa. Não vamos apenas espancá-los. Vamos queimar tudo o que eles têm. Não será limpo. Não será legal. Não será bonito. Marcos olhou nos olhos de Stone. Não me importo. Eles merecem. Talvez. Mas esse tipo de violência tem um custo. Muda-te, torna-te mais duro. A voz de Stone suavizou-se. Não quero isso para ti. Não se eu puder evitar. Já sou duro? Stone observou-o por um longo momento. Sim, acho que sim. Ele pegou a pasta e se dirigiu para a porta. Durma um pouco, Marcos. Amanhã você começa o treino. O Hammer vai te ensinar como usar realmente aquele bastão. Depois que Stone saiu, Marcos ficou acordado por horas. Ele pensou em Lily, em Emma, nos monstros que atacavam crianças e no sistema falho que permitia isso. Ele pensou na fotografia de Dante Salazar e tomou uma decisão. Ele não iria ficar à margem enquanto os cães do diabo entravam em guerra. Ele estaria lá de uma forma ou de outra. Na manhã seguinte, Hammer encontrou Marcos no estacionamento antes do nascer do sol. Stone diz, você precisa de treino. Hammer era um homem enorme, cabeça rapada, barba até o peito, mãos como marretas. Mostra-me o que sabes fazer. Marcos agarrou o seu bastão e assumiu a sua postura, aquela que ele mesmo tinha aprendido com vídeos do YouTube e lutas de rua. Hammer observou por cerca de 3 segundos. Isso é lixo. Desculpa-me. A tua postura está errada. Estás a telegrafar cada movimento. Um cego poderia ver os teus ataques a chegar. Hammer circulou-o lentamente. Sobreviveste àquela luta com coragem e sorte. A sorte acaba. Marcos sentiu o rosto corar. Derrubei 3 homens armados e quase morri ao fazê-lo. Hammer parou na frente dele. Quer sobreviver à próxima luta? Esqueça tudo o que pensa que sabe. Nas 2 horas seguintes, Hammer desmontou Marcos e reconstruiu-o do zero. Trabalho de pés adequado, distribuição de peso, como gerar força a partir da rotação em vez de apenas da força dos braços, como fluir de uma técnica para outra sem parar. O filipino Key Hammer explicou. Luta com bastão. Aprendi nas Filipinas há 20 anos. Salvou a minha vida mais vezes do que consigo contar. Quando terminaram, os braços de Marcos tremiam e os pontos doem. Mas ele compreendeu que tinha lutado como um amador. Hammer estava a mostrar-lhe como lutar como um profissional. Amanhã, à mesma hora, disse Hammer. Não se atrase. Não vou. Hammer começou a afastar-se, depois voltou-se. Miúdo, o que fizeste pela Emma, isso exigiu coragem. Coragem estúpida, mas coragem. Não deixes ninguém dizer-te o contrário. Foi a coisa mais próxima de um elogio que Marcos já tinha recebido. Naquela tarde, Tank encontrou Marcos na área comum, a praticar as técnicas que Hammer lhe tinha ensinado. Estás a segurar-te mal. Marcos olhou para cima. Tank tinha uma cicatriz que ia da têmpora até o queixo, provavelmente causada por uma faca. Seus olhos eram duros, mas não maldosos. Hammer disse. Hammer é da velha guarda aqui. Tank ajustou a pegada de Marcos. O polegar ao longo do cabo dá mais controle. Obrigado. Tank observou-o praticar por 1 minuto. Sabe, quando Stone nos contou o que aconteceu, ninguém acreditou. 3 homens armados, um miúdo de 15 anos, um pau de madeira. Ele abanou a cabeça. Então vimos as imagens de segurança. Há imagens. O caminhão de gelados tinha uma câmera. Gravou tudo. A expressão de Tank mudou. Estou neste clube há 20 anos, vi muitos lutadores, muitos homens corajosos. Ele fez uma pausa. Nunca vi nada como o que você fez. Marcos não sabia o que dizer. A maioria das pessoas fica paralisada, continuou Tank. Quando ocorre violência, quando alguém está em perigo, a maioria das pessoas simplesmente fica paralisada. Os seus cérebros não conseguem processar isso, mas tu não ficaste paralisado. Tu agiste, tu lutaste.
Tu venceste. Ele deu uma palmada no ombro de Marcos. Isso não é algo que se possa ensinar. É algo com que se nasce. Nos dias seguintes, Marcos entrou no ritmo do clube. As manhãs eram para treinar com o martelo. As tardes eram para ajudar no clube, limpar as motos, organizar os suprimentos, fazer o que fosse necessário. As noites eram para comer juntos na grande sala comum, ouvir os homens contarem histórias sobre passeios, lutas e os velhos tempos. Eles o aceitaram sem questionar. Não como um membro pleno, ele era muito jovem para isso, mas como outra coisa, um mascote, talvez um irmão mais novo, alguém que valia a pena proteger. O médico examinava-o 2 vezes por dia, trocando os curativos e monitorando a sua recuperação. Você se recupera rápido, observou o médico no quarto dia, removendo os pontos do braço de Marcos. Boa genética, no entanto. Você ainda está muito magro. Precisamos colocar um pouco de carne nesses ossos. Tenho comido. Não o suficiente. Você tem 15 anos. Deveria estar a crescer como uma erva daninha. O médico entregou-lhe uma barra de proteína. Come isto e isto. Outra barra e isto. Uma terceira. Marcos riu. Na verdade, riu pela primeira vez em meses. Emma visitava-o todos os dias. Ela trazia-lhe o almoço, sempre manteiga de amendoim e geleia cortadas em triângulos. E eles conversavam sobre tudo e nada. Ela contava-lhe sobre o seu tutor, sobre os livros que estava a ler, sobre o cão que queria, mas que o pai não a deixava ter. Ele diz que é muito perigoso, explicou Emma, por causa do trabalho dele. E se alguém tentasse magoar o cão para chegar até ele? Faz sentido, acho eu. Ela beliscou a sanduíche. É que às vezes sinto-me sozinha. As outras crianças da minha antiga escola, antes do meu pai me tirar de lá, não compreendiam. Os pais delas tinham empregos normais. Eram contabilistas, advogados e coisas assim. O meu pai, ela deixou a frase no ar. O teu pai protege as pessoas, disse Marcos. Isso é importante. Achas mesmo? Eu sei. Então Emma sorriu aquele sorriso cheio de dentes que fez o peito de Marcos doer. Estou feliz por estares aqui, Marcos. É bom ter alguém com quem conversar, alguém que não seja adulto. Também estou feliz por estar aqui. E ele falava-lhe a sério. Pela primeira vez desde que Lily morrera, ele sentia que pertencia a algum lugar. Na quinta noite, Stone convocou uma reunião, não na igreja. Marcos não tinha permissão para entrar na igreja, mas em outro lugar, algo não oficial. Marcos estava deitado na cama quando ouviu a batida na porta. Ele abriu a porta e encontrou Stone parado ali, com 8 homens atrás dele, todos vestindo o emblema dos Devil's Hounds. Desculpe incomodá-lo, disse Stone, mas os rapazes queriam conhecer formalmente o miúdo que enfrentou 3 diablos com um pau. Eles entraram na pequena sala, enchendo-a com couro e tatuagens e violência mal contida. Stone apontou para cada homem, um por um. Este é o Hammer. Você conhece-o. Tank Bones, o nosso secretário. Reaper, Ghost, Diesel, Chains, Smoke. Todos membros plenos. Cada um acenou com a cabeça quando seu nome foi chamado. Eles pareciam capazes de despedaçar Marcos com as próprias mãos, mas suas expressões eram respeitosas, quase reverentes. Hammer deu um passo à frente. Garoto, estou neste clube há 20 anos. Já participei de mais brigas do que consigo contar e nunca vi nada parecido com o que você fez. 3 homens armados e você simplesmente foi em cima deles. Sem reforços, sem hesitação. Loucamente corajoso, acrescentou Tank. Ou apenas louco. De qualquer forma, respeito. Bones limpou a garganta. Ele era mais velho que os outros, talvez com 60 anos, com óculos de leitura no nariz. Queríamos dar-te algo como agradecimento pela Sophie. Ele entregou a Marcos um colete de couro. Era menor do que os homens usavam, mas claramente feito do mesmo material. O logótipo do Devil's Hound estava bordado nas costas. O cão rosnando cuspia chamas. Na frente, um único emblema. Não é um corte completo, explicou Stone. Ainda não é membro, mas é um sinal de respeito. Quando usar isto, as pessoas saberão que está sob a nossa proteção, que é da nossa família. Marcos pegou o colete com as mãos trêmulas. Era macio, bem usado, cheirava a couro e a escape de motocicleta. Ele vestiu-o. Servia perfeitamente. Há uma cerimônia, continuou Stone, quando alguém ganha o seu nome de estrada, a sua alcunha. Normalmente é votado pelo capítulo.
Mas no teu caso foi unânime. Ele fez uma pausa. Staff, o miúdo que lutou contra os sequestradores com um pau de madeira. O miúdo que tem mais coração do que juízo. Os homens riram, não zombando, mas de forma calorosa, aceitando. Reaper falou. Ele era magro, com olhos assombrados. Precisas de alguma coisa, miúdo? Vens ter com um de nós. Agora fazes parte do grupo. Saíram um a um, cada um deles dando uma palmada no ombro de Marcus ou despenteando-lhe o cabelo. Stone ficou para trás. Estás bem? Não sei o que sou. É justo. É muita coisa para assimilar. Stone sentou-se na beira da secretária. Deves saber que vamos atrás dos diabos pelo que tentaram fazer a Emma. Vai ficar feio. Ótimo. Stone ergueu as sobrancelhas. Ótimo. Eles tentaram machucar uma menina. Eles devem pagar por isso. Eles vão pagar. Mas quero que você entenda o que isso significa. Não vamos apenas espancá-los. Vamos destruí-los. Queimar suas operações até o chão. Dar o exemplo. Os olhos de Stone estavam duros. Não vai ser limpo, legal ou bonito. Marcus encontrou o seu olhar sem vacilar. Não me importo. Eles merecem. Talvez, mas esse tipo de violência tem um custo. Muda-te, torna-te mais duro. A voz de Stone suavizou-se. Não quero isso para ti. Não se eu puder evitar. Já sou duro. Stone observou-o por um longo momento. Sim, acho que sim. No dia seguinte, Marcus fez uma coisa estúpida. Ele foi ver o prisioneiro. Ele tinha ouvido Tank e Hammer a falar sobre ele, um dos sequestradores que estava preso na cave, aquele que Marcus tinha mordido durante a luta. O nome dele era Carlos, e ele estava a cantar como um canário, revelando tudo o que sabia sobre a operação de Salazar. Marcus encontrou Doc na enfermaria. Preciso de lhe perguntar uma coisa extraoficialmente. Doc levantou os olhos do seu inventário. Isso soa ameaçador. O diabo que eu mordi durante a luta, ele está na cave. Sim. Braço partido por teres lhe batido com o pau, além de uma ferida feia de mordida que infectou. Ele tem falado. Contou-nos tudo. A expressão do Doc ficou cuidadosamente neutra. Por quê? Quero vê-lo. Não é uma boa ideia. Não me importo se é uma boa ideia. Preciso de o ver. Marcus fez uma pausa. Preciso de entender por que alguém faria isso. Ir atrás de uma criança. O médico ficou em silêncio por um longo momento. Então, ele suspirou. Deixe-me falar com o Stone. Uma hora depois, Tank levou Marcus até o porão. O espaço era frio e utilitário. Sem janelas, uma única cadeira aparafusada ao chão. O diabo estava sentado naquela cadeira, com as mãos amarradas atrás das costas. Ele parecia maltratado, machucado, pálido, com o braço numa tipóia improvisada. Quando viu Marcus, seus olhos se arregalaram. Tu, o miúdo com o pau. Marcus aproximou-se lentamente. Qual é o teu nome? Carlos. Carlos? Marcus parou a alguns metros de distância. Tentaste raptar uma menina de 10 anos. Eu só estava a seguir ordens, meu. A voz de Carlos estava desesperada. Salazar disse. Não me interessa o que Salazar disse. Tu fizeste uma escolha. Carlos desviou o olhar. Sim, fiz. E agora vou morrer por isso, certo? Marcos não respondeu. Em vez disso, perguntou. Por quê? Por que ir atrás de uma criança? Influência. A voz de Carlos estava monótona. Derrotado. Salazar achou que, se tivéssemos a filha de Stone, poderíamos forçá-lo a recuar do nosso território e abrir novas rotas de distribuição. Era para ser uma ação limpa. Entrar e sair sem violência. Tinhas uma faca só para intimidar. Não íamos machucá-la. Mentira. A voz de Marcos era fria. Apontaste essa faca para mim. Estavas pronto para usá-la. Carlos recuou. Tu nos atacaste, nós nos defendemos. Estavas a raptar uma criança. Marcos sentiu a raiva a ferver dentro dele. Ela tem 10 anos, tem uma mochila de unicórnio, gosta de gelado de chocolate e faz sanduíches de manteiga de amendoim para as pessoas de quem gosta. E tu ias colocar um saco na cabeça dela e atirá-la para dentro de uma carrinha. O rosto de Carlos desmoronou-se. Eu também tenho filhos, meu. Filhas. Eu nunca a teria magoado. Então devia ter pensado nisso antes de a agarrar. Marcos olhou para ele por mais um longo momento. Este homem, este covarde, a tentar justificar o injustificável. Onde está o Salazar agora? Não sei.
Ele anda de um lado para o outro, nunca fica no mesmo lugar, mas conhece as operações dele, os seus esconderijos, as suas rotinas. Sim, e já lhes contei tudo. A voz de Carlos estava vazia. Eles têm mapas, horários, tudo. Eu dei-lhes tudo. Mas não importa. Eu ainda estou morto. Tank falou da porta. Miúdo, terminamos aqui. Marcos virou-se e saiu. Ele estava a meio da escada quando ouviu Carlos chamá-lo. Ei, miúdo, pelo que vale, desculpa. Pela rapariga, por tudo. Marcos não olhou para trás. Naquela noite, Emma foi ao quarto dele. Era tarde, quase meia-noite. Ela estava a usar um pijama com desenhos de gatos e parecia assustada. Olá, a voz dela era baixa. Posso entrar? Claro, ela sentou-se na beira da cama dele, puxando os joelhos para o peito. O papá vai lutar contra os homens maus amanhã. Sim. Estás com medo? Marcos pensou um pouco na pergunta, mas o teu pai é inteligente e forte. Ele vai ficar bem. Ele prometeu que voltaria. A voz de Emma falhou, mas os adultos às vezes quebram promessas. A dor na voz dela atingiu Marcos como uma facada. Essa criança, doce e inocente, já tinha aprendido que o mundo era cruel e injusto. Assim como Lily tinha aprendido. Assim como Marcos tinha aprendido. Ele colocou o braço à volta dela. O teu pai não. Ele não vai quebrar essa promessa. Como sabes? Porque ele tente para voltar. E isso é a coisa mais importante do mundo. Emma encostou-se ao ombro dele. Sentaram-se em silêncio, ouvindo as motos a serem preparadas no estacionamento abaixo. Homens a gritar, motores a acelerar, sons de guerra. Marcos. Sim. Promete-me uma coisa. O quê? Promete que não vais embora. Promete que ainda estarás aqui quando o papai voltar. Marcos sentiu algo apertar seu peito. Eu prometo. Ela o abraçou com força. Obrigada por me salvar, por ser meu amigo, por tudo. Depois que ela saiu, acompanhada até seu quarto por um dos membros que ficaram para guardar o clube, Marcos foi até a janela. Ele podia ver o estacionamento lá embaixo, homens verificando armas, colocando coletes à prova de balas, carregando veículos. Era isso, a noite da operação. Stone o proibiu de participar do ataque, fez-lhe prometer que ficaria no clube, onde era seguro. Mas Marcos não podia ficar para trás. Não quando as pessoas que tentaram machucar Emma estavam lá fora. Não quando ele podia ajudar. Ele pegou seu cajado e seu novo colete de couro. Saiu do quarto e desceu as escadas dos fundos. Os guardas estavam concentrados na entrada da frente. A porta da cozinha estava desprotegida. Num gancho ao lado da porta com a etiqueta "Veículo de emergência", estava um conjunto de chaves de carro. Marcos pegou-as. Ele só tinha conduzido algumas vezes carros roubados, breves passeios quando precisava chegar a algum lugar rapidamente, mas lembrava-se do básico. Ligar o motor, engatar a marcha, não bater. O sedã estava estacionado no estacionamento dos fundos. Marcos entrou, ligou o motor e saiu o mais silenciosamente possível. Pelo espelho retrovisor, viu o clube ficar cada vez mais distante. Ele tinha feito uma promessa a Emma, mas tinha feito uma promessa ainda mais antiga a Lily, e algumas promessas não podiam ser cumpridas à distância. O distrito industrial ficava a 40 minutos de distância. Marcos conduzia com cuidado, mantendo-se abaixo do limite de velocidade, misturando-se ao trânsito, com o coração a bater forte no peito. Aquilo era loucura, suicídio. Se Stone descobrisse, ficaria furioso. Mas Marcos não podia ficar para trás. Não quando Dante Salazar estava à solta. Não quando o homem que tentara levar Emma respirava o mesmo ar que todos os outros. Ele estava a meio do caminho quando ouviu as primeiras sirenes, depois tiros. Os cães do diabo tinham entrado em ação. Marcos pressionou o acelerador. Fosse o que fosse que estivesse a acontecer, ele não iria perder. Marcos estacionou o sedã a 2 quarteirões do distrito industrial e desligou o motor. A noite estava viva com o caos. Tiros estalavam à distância. Sirenes uivavam em algum lugar. Vidros se estilhaçavam e homens gritavam. Os cães do diabo tinham atacado vários locais simultaneamente. Uma estratégia inteligente: dividir as forças inimigas e dominá-las antes que pudessem se reagrupar. Marcos pegou o seu cajado e saiu do carro. O seu coração batia forte contra as costelas.
Todos os seus instintos gritavam que aquilo era suicídio. Ele tinha 16 anos, mal tinha se recuperado dos ferimentos causados por facadas e estava a entrar numa zona de guerra com nada além de um pedaço de madeira. Mas ele continuou a andar por Emma, por Lily, pela promessa que fizera a si mesmo na noite em que a sua irmã morrera. O armazém principal ficava a 3 quarteirões à frente. Marcos podia ver holofotes acesos, veículos de emergência e figuras movendo-se nas sombras. Ele contornou a parte de trás, mantendo-se abaixado, usando carros estacionados e contentores do lixo como cobertura. O seu treino com o martelo entrou em ação. Mova-se suavemente. Fique em silêncio. Não chame atenção. Ele chegou à doca de carga na parte de trás do prédio. Um único guarda estava lá, com as cores do diabo no colete, mudando nervosamente o peso de um pé para o outro. O homem continuava a olhar para o local de onde vinham os sons da batalha, claramente a pensar se deveria fugir. Marcos não lhe deu tempo para decidir. Ele avançou, com o cajado levantado, e derrubou o homem com uma rasteira. O guarda bateu com força no betão. Marcos continuou com um golpe no plexo solar, tirando-lhe o fôlego. Onde está o Salazar? O homem ofegava, lutando para respirar. Marcos pressionou o cajado contra a garganta dele. Onde está o Salazar lá dentro? As palavras saíram sufocadas. No escritório dos fundos, no segundo andar. Marcos amarrou as mãos do homem com um laço de plástico que tinha pegado dos suprimentos do clube e amordaçou-o com o próprio lenço. Em seguida, entrou no local. O armazém estava um caos. Os cães do diabo estavam por toda parte, amarrando o diabo, destruindo equipamentos, devastando o local. Ninguém notou um garoto magro com um colete de couro movendo-se nas sombras. Estavam ocupados demais a ganhar. Marcos encontrou as escadas e subiu ao segundo andar. Os pontos doem a cada passo, causando uma dor aguda no lado do corpo. Ele ignorou. O corredor estava vazio. A maior parte da ação estava no andar de baixo. Uma porta tinha luz a vazar por baixo. O único quarto ainda ocupado. Marcos testou a maçaneta, trancada. Ele deu um passo para trás e chutou. A porta tremeu, mas resistiu. Ele chutou novamente com mais força. A moldura se estilhaçou. A porta se abriu para dentro. E lá estava Dante Salazar. O homem era exatamente como na fotografia. Traços marcantes, olhos frios, tatuagem de cobra enrolada no pescoço. Ele estava atrás de uma mesa, enfiando dinheiro numa mochila. Uma pistola estava ao alcance da mão. Quando viu Marcos, ele realmente riu. Só podes estar a brincar comigo. A voz de Salazar transpirava desprezo. O bastão, miúdo. És tu que tens causado todos estes problemas. Marcos ergueu o bastão. Sim, o miúdo do bastão. E o que é que pensas fazer? Matar-me? Salazar apontou para si próprio. Se for preciso, sim. Algo mudou na expressão de Salazar. Não era medo, ainda não, mas uma reavaliação. Foste tu que eliminaste os meus homens quando eles agarraram a rapariga. O nome dela é Emma. Não me interessa o nome dela. A mão de Salazar deslizou em direção à pistola. Ela era um meio para atingir um fim. Nada pessoal. Ela tem 10 anos. E Stone é o presidente de um clube de motociclistas que vem a sangrar a minha operação há meses. Os dedos de Salazar fecharam-se em torno da arma. Negócios são negócios, miúdo. Vais entender quando fores mais velho. Não vou ficar mais velho se me disparares. Rapaz esperto, Salazar levantou a pistola. Alguma última palavra? Marcos moveu-se. A arma disparou. A bala passou tão perto da sua cabeça que ele sentiu a mudança na pressão do ar contra a sua orelha. Mas ele já estava dentro da guarda de Salazar, já balançando o bastão em um arco apertado. O carvalho atingiu o pulso de Salazar. Os ossos estalaram. A arma caiu no chão. Salazar deu um soco com a mão livre, acertando Marcos no queixo. Estrelas explodiram na sua visão. Ele cambaleou para trás, sentindo o gosto de sangue. Seu bastardo! Salazar rosnou. Ele mergulhou para pegar a arma. Marcos se recuperou e bateu com o bastão na mão de Salazar. Mais ossos se quebraram. Salazar gritou um som agudo de animal. Você tentou levar Emma? A voz de Marcos estava assustadoramente calma. Mandaste homens para raptar uma menina. Era apenas negócios. Negócios. Marcos bateu-lhe novamente, desta vez nas costelas. Ele ouviu algo partir-se,
Crianças estão fora dos limites. Todos sabem disso. Até criminosos, até monstros. Salazar caiu contra a secretária, segurando a mão partida. Achas que és algum tipo de herói? Achas que isto muda alguma coisa? Não me importo em ser um herói. Eu me importo em garantir que você nunca mais magoe outra criança. Marcos levantou o bastão para dar outro golpe e congelou. Ele poderia matar aquele homem facilmente naquele momento. Salazar estava ferido, desarmado, indefeso. Mais um golpe na cabeça. Era tudo o que precisava. Mas algo o impediu. Não foi medo, nem misericórdia, foi outra coisa. Se ele fizesse isso, se tornasse um assassino, estaria a cruzar uma linha que nunca poderia voltar atrás. Ele se tornaria aquilo que odiava, aquilo que destruíra Lily. O sistema falhara com a sua irmã. O Sr. Henderson a destruíra. E Marcos jurara ser diferente, proteger as crianças, não se tornar outro predador. Matar Salazar não traria Lily de volta. Apenas transformaria Marcos em algo que ela não reconheceria. As suas mãos tremiam no cajado. O que estás à espera? A voz de Salazar estava carregada de dor. Faz isso. Acaba com isto. Marcos não se mexeu. Não tens coragem. Salazar riu com um som úmido e quebrado. És apenas uma criança. Um ratinho de rua sem abrigo a brincar aos heróis. Não tens o que é preciso para... A porta explodiu para dentro. Stone encheu a entrada. Sangue espirrou pelo seu colete, fúria ardendo nos seus olhos. Marcos, afasta-te! Marcos baixou o cajado. Ele é... Deu. Stone avançou lentamente, deliberadamente. As suas botas ecoavam no chão como trovões. O rosto de Salazar empalideceu. Stone ouve. Podemos resolver isto. A rapariga Emma, ela está bem. Ninguém se magoou. Não há razão para não podermos. Tu foste atrás da minha filha. A voz de Stone era baixa, aterrorizante. Tu quebraste a regra mais antiga. A única regra que importa. Foi por negócios, apenas negócios. Eu estava a tentar. Não me importa o que estavas a tentar fazer. Stone parou na frente dele. Eu me importo com o que fizeste. Por favor. A compostura de Salazar se quebrou. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Por favor. Eu tenho uma família, uma mãe. Eu vou embora. Vou desaparecer. Nunca mais me verás. Deixa-me ir. Devias ter pensado na tua família antes de ir atrás da minha. Stone abaixou-se e pegou o cajado de Marcos. Examinou-o. O reforço de prata, as palavras gravadas, o logótipo dos cães do diabo. Sabes o que é isto? Ele segurou o cajado na frente do rosto de Salazar. Esta é a prova de que um miúdo de 16 anos tem mais honra do que tu jamais terás. Mais coragem, mais coração. Ele devolveu o cajado a Marcos. Desça as escadas. Espere por mim na carrinha. Stone. Agora, Marcos. Marcos hesitou. Parte dele queria ficar. Queria ver justiça ser feita. Queria ver Salazar pagar pelo que tentou fazer. Mas outra parte dele, a parte que ainda se lembrava do sorriso de Lily, dos seus colares de dente de leão, da sua crença inocente de que o mundo poderia ser bom. Essa parte sabia que ele não precisava de ver isto. Algumas linhas, uma vez cruzadas, não podiam ser descruzadas. Ele caminhou em direção à porta. O jovem Marcos virou-se. A expressão de Stone tinha suavizado ligeiramente. Fizeste um bom trabalho esta noite. Estúpido, mas bom. Obrigado. Não me agradeças ainda. Vamos ter uma longa conversa sobre seguir ordens. Marcos acenou com a cabeça e saiu. Atrás dele, ouviu Salazar começar a implorar. Não ficou para ouvir o final. O armazém estava mais silencioso agora. A luta tinha se mudado para outro lugar. Ou talvez já tivesse acabado. Marcos desceu as escadas através dos destroços da operação de Salazar, passando pelos membros dos Devil's Hounds, que acenaram para ele com algo parecido com respeito. A notícia já se tinha espalhado. O miúdo tinha se rebelado, confrontado Salazar sozinho e detido-o até Stone chegar. Loucamente corajoso ou simplesmente louco. De qualquer forma, uma lenda. Marcos encontrou a carrinha de Stone estacionada do lado de fora e subiu no banco do passageiro. As suas mãos tremiam. A adrenalina estava a passar, deixando-o vazio e exausto. Ele quase matara um homem naquela noite.
Ele queria isso por Emma, por Lily, por todas as crianças que já haviam sido abandonadas pelo sistema por adultos que deveriam tê-las protegido. Mas não o fez. Não sabia se isso o tornava forte ou fraco. 20 minutos depois, Stone entrou no banco do motorista. Os seus nós dos dedos estavam machucados e ensanguentados. O seu rosto era indecifrável. Eles dirigiram em silêncio por vários quilômetros. Finalmente, Stone falou. Desobedeceste ordens diretas. Sim, colocaste-te em perigo depois de tudo o que eu disse, depois de tudo o que conversamos. Sim, podias ter sido morto. Eu sei. Mais silêncio. Por quê? A voz de Stone estava tensa. Por que não podia simplesmente ficar no clube, onde era seguro? Marcos olhou pela janela. Porque seguro não era bom o suficiente. Porque Salazar estava lá fora e eu não podia simplesmente ficar parado à espera que outra pessoa resolvesse o problema. Esse não é o teu trabalho. Tens 16 anos. Eu sou o tipo que salvou a tua filha. As mãos de Stone apertaram o volante. Não uses esse argumento comigo, Marcos. Estou grato. Mais grato do que tu, jamais saberás. Mas isso não te dá o direito de jogar a tua vida fora numa missão de vingança. Não foi vingança, então o que foi? Marcos ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, a sua voz mal passava de um sussurro. Eu tinha uma irmã, Lily. Ela tinha 8 anos. Stone olhou para ele. Nós estávamos juntos num lar adotivo. O último lar antes de eu atingir a maioridade. A garganta de Marcos apertou-se. O nosso pai adotivo. Ele era um predador. Eu via como ele olhava para ela. Como ele inventava desculpas para ficar a sós com ela. Jesus. Eu denunciei. Liguei para a linha direta. Implorei a assistente social para investigar. As mãos de Marcos cerraram-se em punhos. Ela disse que iriam investigar. Disse, essas coisas levam tempo. O que aconteceu? Uma semana depois, cheguei a casa e encontrei a Lily na banheira, um frasco de comprimidos vazio no chão, com 8 anos, e ela decidiu que o mundo era demais. Stone ficou em silêncio. O sistema falhou com ela. Os adultos que deveriam protegê-la falharam com ela. E eu prometi a mim mesmo naquela noite, jurei sobre o túmulo dela que nunca mais deixaria isso acontecer. Que se eu visse outra criança em perigo, não esperaria que outra pessoa resolvesse o problema. Não confiaria no sistema. Marcos virou-se para Stone. Quando vi aqueles homens agarrarem a Emma, vi a Lily. Vi-a naquela banheira. Vi tudo o que não consegui impedir. E não consegui. A sua voz falhou. Não podia deixar isso acontecer novamente. Então, atiraste-te contra 3 homens armados com um pau. Sim. E esta noite conduziste sozinho para uma zona de guerra. Sim. Para confrontar Salazar. Sim. Stone encostou o caminhão à beira da estrada e parou. Por um longo momento, ele ficou sentado ali, olhando fixamente para a frente. Então, virou-se para Marcos. Sinto muito pela sua irmã. Nenhuma criança deveria passar por isso. Ela não precisava passar por isso. O sistema simplesmente não se importou o suficiente para impedir. O sistema falha com muitas crianças. A voz de Stone estava pesada. Eu já vi isso. Recrutamento para gangues, dependência de drogas, crianças a cair no esquecimento porque ninguém se importa. Ele fez uma pausa. É por isso que eu faço o que faço. Os cães do diabo. Não somos anjos. Fizemos coisas que te deixariam de cabelo em pé, mas também protegemos a nossa comunidade, as nossas famílias, os nossos. Como a Emma e como tu. Stone olhou nos seus olhos. Agora és um de nós, Marcos, quer queiras, quer não. E isso significa que sou responsável por ti. Isso significa que quando te digo para ficares num lugar seguro, espero que fiques lá. Não posso prometer isso, eu sei. Stone quase sorriu. És demasiado teimoso, demasiado corajoso, demasiado parecido comigo quando tinha a tua idade. Ele ligou o caminhão novamente. Mas da próxima vez que decidires agir por conta própria, pelo menos avisa-me para que eu possa te proteger. Combinado. Eles percorreram o resto do caminho num silêncio confortável. Quando chegaram ao clube, estava tudo em clima de festa. Música alta, álcool a correr, membros a dar palmadas nas costas uns dos outros e a contar as suas vitórias. O diabo tinha sido dizimado. 4 locais foram atingidos simultaneamente. A operação de drogas foi destruída. A liderança foi eliminada.
Espalhou-se rapidamente a notícia de que Marcos tinha enfrentado Salazar sozinho, que o tinha segurado até Stone chegar, que o miúdo magricela tinha entrado na cova do leão e saído sem um arranhão. Tank foi o primeiro a encontrá-lo. Miúdo, seu filho da mãe louco. Ele agarrou Marcos num abraço forte que fez as suas costelas gritarem. Foste atrás do Salazar sozinho. Parecia uma boa ideia na altura. Foi uma péssima ideia. Tank soltou-o, sorrindo. Mas conseguiste, é isso que importa. Hammer apareceu em seguida, abanando a cabeça. Treinei-te por quanto tempo? 5 dias. E decides enfrentar um capanga do cartel sozinho? Tive um bom professor. Lisonjas não vão te salvar dos exercícios extras que vou adicionar à tua rotina. Mas Hammer também estava a sorrir. Bones colocou um refrigerante na mão de Marcos. Achei que merecias isto. Raper ergueu a sua garrafa de cerveja em saudação. A equipa, o miúdo mais louco que já conheci. A equipa, os outros repetiram. Marcos sentiu um calor a espalhar-se pelo peito. Não era do refrigerante, era de outra coisa. Pertencimento, aceitação, família. Passou tanto tempo sozinho, tanto tempo a sobreviver à margem, sem confiar em ninguém, sem precisar de ninguém. E agora, rodeado por estes homens que o aceitaram como um dos seus, finalmente compreendeu o que lhe faltava. Era isto que a Lily queria para ele. Um lugar ao qual pertencer, pessoas que se importavam com ele, uma chance de ser algo mais do que apenas um sobrevivente. Ele desejava que ela pudesse vê-lo agora. Por volta da meia-noite, a comemoração começou a esfriar. Os membros foram para os seus quartos ou para casa. A música se transformou em ruído de fundo. Marcos estava sentado num canto, exausto, mas incapaz de dormir, quando Emma apareceu. Ela estava com o seu pijama de gato novamente, o cabelo despenteado por ter saído da cama. Estás bem? A voz dela estava cheia de alívio. O papá disse que foste atrás do homem mau, que ajudaste a apanhá-lo. O teu pai fez a maior parte do trabalho, mas tu estavas lá. Ajudaste. Ela sentou-se ao lado dele, perto o suficiente para que os ombros se tocassem. Estavas com medo, aterrorizado, mas fizeste mesmo assim. Sim, é isso que é coragem, certo? Ter medo, mas fazer a coisa mesmo assim. Marcos olhou para ela. Esta criança. Esta criança doce e inocente que tinha visto demais e ainda acreditava em heróis. Sim, ele disse suavemente. É exatamente isso. Emma a abraçou. Obrigada por tudo. Por me salvar. Por ser meu amigo. Por não ter ido embora. Prometi que não iria. Eu sei. Ela afastou-se sorrindo. É por isso que eu sabia que tu voltarias. Depois que ela foi para a cama, Marcos sentou-se sozinho no escuro, segurando o seu cajado. As faixas prateadas brilhavam ao luar. As palavras gravadas pareciam brilhar. Coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de que outra coisa é mais importante. Ele pensou em Lily, em Emma, em Stone e nos cães do diabo. E no futuro que de repente parecia possível. 6 meses atrás, ele era um fantasma. Um miúdo sem abrigo com nada além de um bastão de madeira e uma promessa a uma rapariga morta. Agora ele tinha um lar, uma família, um propósito e amanhã começaria a construir o resto da sua vida. Mas isso era amanhã. Hoje à noite, ele apenas se sentou na escuridão e se permitiu sentir gratidão. Pela primeira vez em anos, Marcos adormeceu sem sonhar com banheiras e frascos de comprimidos vazios. 6 meses mudaram tudo. Marcos estava no quintal da propriedade de Stone, com o bastão na mão, a fazer a sua rotina matinal. O carvalho movia-se pelo ar como uma extensão do seu corpo. Suave, preciso, mortal. 50 golpes, 50 bloqueios, 50 estocadas. A sua forma estava irreconhecível em relação ao miúdo desleixado e autodidata que lutava atrás do restaurante de Shen. Hammer tinha-o reconstruído do zero. Técnica adequada, filipino ki, fluxo de combate. Agora Marcos movia-se como água, como fogo, como algo que poderia magoar-te antes mesmo de perceberes o que estava a acontecer. Nada mal com o bastão. Marcos virou-se. Hammer estava na beira do quintal, de braços cruzados, observando. Tens me espiado, certificando-te de que não estás a relaxar. Hammer aproximou-se. O teu trabalho de pés melhorou. A rotação está mais limpa. Estás realmente a ouvir o que te ensinei. Tive um bom professor,
Podes crer que sim. Hammer sentou-se nos degraus da varanda. 6 meses atrás, eras um miúdo de rua com mais coragem do que inteligência. Agora olha para ti. Marcus olhou para si mesmo. Ele ganhou 9 quilos de músculos desde que se mudou para a casa de Stone. Refeições regulares, batidos de proteína e sessões de treino brutais transformaram o seu corpo. Ele não era grande, nunca seria grande, mas era magro, rápido, perigoso. Às vezes ainda me sinto como aquele miúdo de rua, admitiu Marcos. Isso é bom. Nunca te esqueças de onde vieste. A expressão de Hammer ficou séria. O dia em que te esqueceres é o dia em que te tornares fraco. E pessoas fracas não sobrevivem neste mundo. Foi por isso que te juntaste ao clube? Em parte. Hammer olhou para longe. Eu já fui como tu. Circunstâncias diferentes, mesma situação. Ninguém. Nada. Então Stone me encontrou. Deu-me um propósito de família. Os cães salvaram a minha vida. Ele olhou para Marcos. Eles salvarão a tua também, se os deixares. A porta dos fundos se abriu. Emma saiu correndo. Thor saltou atrás dela. O pastor alemão tinha sido ideia de Stone. Um cão de guarda e companheiro, tudo em um. Emma o batizou em homenagem ao deus nórdico do trovão por causa do seu latido alto. Marcos, tu prometeste? Marcos sorriu. Prometi o quê? Disseste que me ajudarias com o meu projeto de ciências hoje. O prazo é segunda-feira e eu nem comecei ainda. Eu disse, talvez. Tu disseste que sim. Emma agarrou a mão dele e começou a puxá-lo. Vamos, é sobre vulcões. Hammer Hill. É melhor ir, pessoal. Não se pode deixar uma senhora à espera. Marcos deixou Emma arrastá-lo para dentro. Thor trotava atrás deles. Essa era a sua vida agora. Treinar de manhã, ajudar a Emma com os trabalhos de casa à tarde, jantar com o Stone e a família, porque era isso que eles eram agora, uma família à noite. Às vezes, ainda parecia surreal. 6 meses atrás, ele dormia em portas e comia do lixo. Agora tinha-se o seu próprio quarto com uma cama de verdade, roupas limpas, 3 refeições por dia e pessoas que se importavam com ele. O projeto de ciências levou 3 horas. Emma queria construir um vulcão que realmente entrasse em erupção, o que significava bicarbonato de sódio, vinagre e muita bagunça. Quando terminaram, a cozinha parecia uma zona de desastre e os dois estavam cobertos de lava falsa. O pai vai nos matar, disse Emma, avaliando os danos. Eu vou limpar. Tu vais ajudar-me a limpar. Eu também fiz a bagunça. Trabalharam juntos, esfregando bancadas e limpando o chão. Thor observava da sua cama, abanando o rabo, claramente divertido com tudo aquilo. Marcos, sim, vais ficar para sempre? A pergunta lhe apanhou-o desprevenido. O que queres dizer com ficar conosco? A voz de Emma era baixa. O papá diz que agora és da família, mas às vezes as pessoas dizem isso e depois vão-se embora na mesma. Marcos parou de limpar e olhou para ela. Esta criança doce e maravilhosa que passou por tanta coisa e ainda se preocupava em ser abandonada. Não vou a lugar nenhum, disse ele com firmeza. Prometo, prometo. Ela o abraçou, sujando a camisa dele com resíduos falsos de vulcão. Ele não se importou. Naquela noite, Stone chamou Marcus ao seu escritório. A sala estava cheia de recordações de motocicletas, fotografias de antigos membros, prêmios e troféus de corridas beneficentes. Stone sentou-se atrás da secretária, com uma expressão indecifrável. Feche a porta. Marcus obedeceu, sentindo um nó no estômago. Teria feito algo errado? Sente-se. Ele sentou-se. Stone observou-o por um longo momento. 6 meses. Senhor, já se passaram 6 meses desde que salvou a Emma, desde que veio morar conosco. Stone recostou-se na cadeira. Muita coisa mudou. Sim, senhor. O senhor mudou. Ganhaste músculos, melhoraste as tuas habilidades. O Hammer diz que és um dos melhores alunos que ele já treinou. Ele é um bom professor. É mesmo. Mas tu és um aluno ainda melhor. Stone tirou uma pasta da gaveta da secretária. Tenho recebido relatórios do Hammer, do Doc, do Tank e dos outros. Todos dizem a mesma coisa. O que é? Que tu estás pronto. O coração de Marcos começou a bater forte. Pronto para quê? Stone abriu a pasta. Dentro havia fotografias de Marcos a treinar, Marcos a ajudar no clube, Marcos com Emma. Havia também documentos, registros escolares com notas máximas, relatórios médicos mostrando recuperação total.
Avaliações de treino com notas altas em todas as áreas. Fazes 16 anos no mês que vem, disse Stone. É a idade de aspirante, idade suficiente para iniciar oficialmente o processo de adesão ao clube. Marcos não conseguia respirar. Estou a oferecer-te uma escolha, a voz de Stone era comedida e cuidadosa. Podes ficar aqui como família, que é o que és, independentemente do que decidires. Viver nesta casa, terminar a escola, ter uma vida normal, ou ele fez uma pausa. Pode ser candidato a membro dos Devil's Hounds, aprender a vida, ganhar o teu distintivo. O que significa ser candidato? Significa trabalho, trabalho árduo. Estarás no fundo da escada, fazendo o que for preciso. Limpar motos, fazer recados, provar o teu valor repetidamente. Pode levar 1 ano, pode levar 5, depende de ti. E se eu conseguir, Stone enfiou a mão na pasta e tirou um colete de couro. Tamanho normal. O logótipo dos cães do diabo bordado nas costas. O cão rosnando envolto em chamas. Tu te tornas um irmão. Membro de pleno direito. Um de nós. Marcos olhou para o colete. 6 meses atrás, ele não era ninguém. Um miúdo descartável que o mundo havia esquecido. Agora, o presidente de um clube de motociclistas estava a oferecer-lhe um futuro. E a escola? Continua a estudar. A educação é importante. Quero que te formes. Talvez até vás para a faculdade, se for isso que desejas. Ser um cão não significa ser estúpido. E a expressão de Emma Stone suavizou-se. Ela ama-te, considera-te um irmão mais velho. Isso não muda, independentemente da tua decisão. Marcos olhou para o colete, depois para Stone, depois de volta para o colete. Posso pensar sobre isso? Leva todo o tempo que precisares. Stone colocou o colete de volta na pasta. Esta é uma grande decisão, que muda a vida. Não quero que a tomes levianamente. Obrigado por tudo. Por me acolheres, por me dares uma oportunidade, por... Não me agradeças. A voz de Stone era rude, mas calorosa. Tu mereceste isto, cada pedacinho. No dia em que se atirou contra 3 homens armados para salvar a minha filha. Você conquistou um lugar nesta família. Tudo desde então foi apenas uma confirmação. Marcos saiu do escritório com a cabeça a girar. Foi para o quarto, sentou-se na cama e ficou olhando para o teto. O cajado estava encostado na parede. O cajado original, aquele que tinha sido consertado com fio de prata. Stone lhe dera um novo para treinar, mas este era especial. Esta tinha salvado a vida de Emma. Uma batida na porta. Entre. Emma enfiou a cabeça pela porta. Estás bem? Pareces estranho. O teu pai acabou de me oferecer algo importante. A coisa da perspectiva. Ela entrou e sentou-se ao lado dele. Ele disse-me que ia fazer isso. Perguntei se podia estar presente, mas ele disse que era assunto de homens. Ela revirou os olhos, como se eu não fizesse parte desta família também. Tu sabias, todos sabiam, os rapazes têm falado sobre isso há semanas. Emma esbarrou o ombro nele. Então, o que disseste? Eu disse que iria pensar sobre isso. O que há para pensar? Marcos olhou para ela. É um grande compromisso. Uma vez que eu comece por esse caminho, não há volta a dar. Isso é mal? Eu não sei. Talvez. A vida que o teu pai leva é perigosa. Há inimigos, rivais, pessoas que querem magoá-lo e a todos aqueles de quem ele gosta. Como o diabo. Como o diabo. Marcos suspirou. Se eu me tornar um cão de caça, também me torno um alvo. E qualquer pessoa próxima de mim torna-se um alvo. Tu já és próximo de nós. Já me salvaste uma vez. Emma pegou na mão dele. Marcos, tu és meu irmão. Não de sangue, mas por escolha. E quero que fiques para sempre. Seja lá o que isso signifique. Mesmo que seja perigoso. A vida é perigosa. Coisas ruins acontecem mesmo quando se tem cuidado. A voz dela parecia mais velha do que a sua idade. Mas ter uma família, ter pessoas que te amam e protegem, faz com que o perigo valha a pena. Marcos apertou a mão dela. Quando é que te tornaste tão sábia? Sempre fui sábia. Tu simplesmente não prestavas atenção. Ele riu, apesar de si mesmo. Depois que ela saiu, Marcos ficou acordado por horas pensando em Lily, na promessa que fizera em seu túmulo, em Emma e na família que encontrara no lugar mais improvável. No futuro, que se estendia diante dele incerto, perigoso, mas cheio de possibilidades. Quando o sol nasceu,
Ele já tinha tomado a sua decisão. Encontrou Stone na cozinha a beber café e a ler as notícias da manhã. Quero prospectar. Stone olhou para cima. Tens a certeza? Sim, senhor. Quero ganhar o meu emblema. Quero ser um cão de caça. Stone pousou o café e levantou-se. Caminhou até Marcus e colocou ambas as mãos nos ombros dele. Então, bem-vindo ao primeiro dia do resto da sua vida. Enfiou a mão no casaco e tirou um colete de couro menor que o emblema completo, preto com letras brancas nas costas. Prospecto. Vai usar isto até ganhar o seu emblema. Marca-o como um de nós, mas ainda não totalmente. Terás de provar o teu valor repetidamente. Haverá dias em que vais odiar, dias em que vais querer desistir. Mas se persistires, se nos mostrares do que és feito, serei teu irmão. Serás um irmão. Stone entregou-lhe o colete. Veste-o. Marcus colocou o colete sobre os ombros. Servia-lhe, na perfeição, como se estivesse à sua espera. Há mais uma coisa. Stone enfiou a mão no outro bolso e tirou algo embrulhado num pano. Desembrulhou-o cuidadosamente. Marcus prendeu a respiração. Era o seu cajado original, aquele que tinha sido reparado após a luta, mas transformado. As ligaduras prateadas tinham sido polidas até brilharem. Novas gravuras cobriam toda a extensão, cenas do resgate. A silhueta de Emma, o logótipo dos Devil's Hounds, e na base uma pequena placa de metal. Devil's Hounds MC Prospect. Isto é seu, disse Stone. Sua arma, seu símbolo, sua prova do que você fez e de quem você está se tornando. Marcus pegou o cajado com as mãos trêmulas. Estava mais pesado do que ele se lembrava, mas parecia certo, equilibrado, poderoso. Não sei o que dizer. Não digas nada. Apenas conquista-a. Os olhos de Stone brilhavam. Deixa-nos orgulhosos, filho. Filho. A palavra atingiu Marcus como uma força física. Ele nunca teve um pai, não um pai de verdade. O seu pai biológico desaparecera antes de ele nascer. Os seus pais adotivos variavam de indiferentes a monstruosos. Mas Stone olhava para ele como um pai olha para um filho, com orgulho, com esperança, com amor. Marcus piscou para conter as lágrimas. Eu vou, prometo. As semanas seguintes foram as mais difíceis da vida de Marcus. Ser aspirante não era glamouroso. Era um trabalho árduo. Limpar motos até brilharem, fazer recados a qualquer hora, ser o primeiro a chegar e o último a sair. Aceitar ordens sem reclamar, mesmo quando pareciam inúteis. Traz-me uma cerveja, novato. Sim, senhor. Estas motos não se vão lavar sozinhas, novato. Já estou a tratar disso. Alguém precisa de ir buscar suprimentos. Adivinha quem? Vou buscar as chaves. Os membros do Full Patch testavam-no constantemente, obrigavam-no a fazer flexões por erros menores, mandavam-no em missões impossíveis para buscar itens que não existiam, questionavam o seu compromisso, a sua lealdade, a sua coragem. Mas Marcus nunca se queixou, nunca desistiu, nunca lhes deu motivos para duvidar dele, porque sempre que ficava difícil, ele lembrava-se por que estava a fazer isto, pela Lily, pela Emma, pela família que tinha encontrado e pela família que tinha perdido. O Hammer intensificou o seu treino. 3 horas todas as manhãs, em vez de uma. Novas técnicas, novas armas, novos cenários. Um candidato precisa de estar preparado para tudo, explicou o Hammer. Pode ter de proteger um irmão numa luta. Pode ter de ficar de guarda num evento. Pode ter de colocar o seu corpo entre uma bala e o seu presidente. Isso já aconteceu 2 vezes? Hammer mostrou-lhe uma cicatriz no ombro. Esta era para o Stone. Eu meti-me no caminho. Doeu? Como o inferno, mas o Stone está vivo, por isso valeu a pena. Marcus absorveu tudo. As habilidades, a cultura, as regras não escritas da Irmandade. Ele aprendeu que a lealdade era tudo, que nunca se delatava, nunca se traía um irmão, nunca se colocava acima do clube. Ele aprendeu que o respeito era conquistado, não dado. Que o emblema nas costas não significava nada se as suas ações não o comprovassem. Ele aprendeu que família, família de verdade, não tinha a ver com sangue. Era uma questão de escolha, de aparecer dia após dia, mesmo quando era difícil. 3 meses após o início do seu período de experiência, o clube organizou um evento de caridade, um passeio de motocicleta para arrecadar dinheiro para crianças em lares adotivos.
Crianças como Marcos eram crianças que tinham caído nas falhas de um sistema falido. Stone pediu a Marcos para falar. Eu? Por quê? Porque sabes o que essas crianças estão a passar. Tu viveste isso, Stone entregou-lhe um microfone. Conta-lhes a tua história, mostra-lhes que há esperança. Marcos nunca tinha falado em público antes. Nunca tinha falado sobre Lily, sobre as ruas, sobre nada disso. A ideia aterrorizava-o. Mas ele pegou no microfone mesmo assim. Ele ficou diante de 200 pessoas, motociclistas, famílias, membros da comunidade, e contou a sua história sobre Lily, sobre o sistema que falhou com ela, sobre sobreviver nas ruas com nada além de um pedaço de madeira e uma promessa, sobre o dia em que salvou Emma, sobre encontrar os cães do diabo, sobre aprender o que realmente significava ter uma família. Passei anos pensando que estava sozinho, disse Marcos, com a voz firme, apesar do coração acelerado. Pensando que ninguém se importava. Pensando que eu não importava. Mas eu estava errado. Todos importam. Todas as crianças em lares adotivos, todas as crianças nas ruas, todas as crianças a quem foi dito que não valem nada, elas importam e merecem pessoas que lutem por elas. Ele ergueu o seu cajado. Foi com isto que lutei. Um pedaço de madeira. Mas não foi a madeira que salvou aquela menina. Foi a decisão de agir. A recusa em desviar o olhar. Qualquer pessoa pode tomar essa decisão. Qualquer pessoa pode escolher ser um herói. Quando ele terminou, a multidão ficou em silêncio. Então Stone começou a aplaudir. Depois Hammer, depois Tank, depois todos. Marcos ficou ali, emocionado, enquanto 200 pessoas lhe davam uma ovação de pé. Mais tarde, após o evento, Stone encontrou-o sentado sozinho. Foi preciso coragem. Quase vomitei. Stone riu. A maioria das pessoas teria vomitado. Mas tu fizeste mesmo assim. É isso que importa. Ele sentou-se ao lado de Marcos. O clube arrecadou $50.000 hoje. A maior parte disso foi por causa do teu discurso. Sério, as pessoas abriram as carteiras depois de ouvirem a tua história. Elas queriam ajudar crianças como tu. Stone colocou a mão no ombro dele. Tu fizeste a diferença hoje, Marcos. Uma diferença real. Marcos pensou nas crianças em acolhimento que aquele dinheiro ajudaria. Sobre as refeições que iriam comer, as camas em que iriam dormir, as pequenas gentilezas que poderiam impedir que acabassem como a Lily. Não parece suficiente, nunca parece. Mas fazes o que podes e depois fazes mais. É assim que mudas o mundo. Uma criança de cada vez, um dia de cada vez. Marcos acenou com a cabeça lentamente. Agora ele entendia por que Stone lhe pediu para falar. Não se tratava apenas de arrecadar dinheiro. Tratava-se de mostrar a Marcos o que ele poderia se tornar. Não apenas um lutador, não apenas uma promessa, um líder, alguém que pudesse inspirar outras pessoas, que pudesse fazer a diferença, alguém de quem Lily se orgulharia. Naquela noite, Marcos visitou o túmulo de Lily pela primeira vez desde que fugiu. Ele vinha evitando isso, com medo das memórias, com medo da culpa. Mas ele precisava contar a ela. Ele se ajoelhou na grama, com o cajado no colo, e falou com a lápide. Ei, Lily, sou eu. Desculpe por não ter visitado. Eu estive ocupado me tornando alguém melhor, alguém que pode proteger crianças como você. O vento agitou as folhas acima dele. Encontrei uma família verdadeira. Não são perfeitos. Fazem coisas das quais nem sempre concordo, mas amam-me, aceitam-me, deram-me um lar. Ele traçou as letras do nome dela gravadas na pedra. Penso em ti todos os dias. Sempre que pego neste cajado, lembro-me porque eu carrego. Sempre que vejo a Emma sorrir, vejo-te a ti. Sempre que protejo alguém, estou a proteger-te a ti também. Mas lágrimas escorriam pelo seu rosto. Vou cumprir a minha promessa, Lily. Vou garantir que nenhuma outra criança passe pelo que tu passaste. Custe o que custar, demore o tempo que demorar. Ele levantou-se, enxugou os olhos e endireitou os ombros. Amo-te, irmãzinha, para sempre. Ele afastou-se do túmulo, mas pela primeira vez em anos, o peso nos seus ombros parecia mais leve. Lily tinha partido. Nada a traria de volta. Mas Marcos poderia honrar a sua memória.
Poderia lutar pelas crianças que ainda estavam vivas, ainda lutando, ainda com esperança. E era exatamente isso que ele planeava fazer. Um ano depois, Marcus estava no centro da igreja. Todos os membros do Devil's Hounds estavam sentados à volta da longa mesa. Stone à cabeceira, Hammer à sua direita, Tank Bones, Reaper, Ghost, Diesel Chains, Smoke. Todos observavam Marcus com expressões que ele não conseguia decifrar. O colete de aspirante parecia mais pesado do que o habitual. Estás conosco há um ano, disse Stone. 12 meses a provar o teu valor. 12 meses de trabalho árduo, treino e sacrifício. Sim, senhor. Testamos-te, pressionamos-te, obrigamos-te a fazer coisas que nenhum jovem de 17 anos deveria ter de fazer. A voz de Stone era formal, cerimonial. E nunca reclamaste, nunca desististe, nunca nos deste um único motivo para duvidar do teu compromisso. O coração de Marcus batia forte contra as costelas. A votação foi unânime. Stone levantou-se. Todos os homens nesta sala acreditam que ganhaste o teu lugar entre nós. Hammer estendeu a mão por baixo da mesa e tirou um colete de couro. Tamanho normal, com todos os emblemas. O logótipo dos cães do diabo brilhava nas costas. O cão rosnando envolto em chamas. Tire o seu colete de aspirante, ordenou Stone. As mãos de Marcus tremiam enquanto ele tirava o colete que o definia há um ano. Ele o dobrou cuidadosamente e o colocou sobre a mesa. Stone contornou a mesa e ficou em frente a ele. Marcus, você chegou até nós como um garoto sem teto, com nada além de um pedaço de pau e mais coragem do que bom senso. Salvaste a vida da minha filha. Tornaste-te parte da nossa família. E agora, ele ergueu o colete com o emblema completo. Agora tornas-te nosso irmão. Stone ajudou-o a vestir o colete. O couro assentou nos ombros de Marcus como uma armadura, como o destino. Vira-te. Marcus virou-se para a mesa. Todos os homens estavam de pé. Irmãos, disse Stone, apresento-vos o nosso mais novo membro com o emblema completo. Staff Devil's Hound. A sala explodiu. Tank chegou primeiro, esmagando-o num abraço de urso. Bem-vindo à família, irmão. Hammer foi o próximo, segurando os ombros dele com lágrimas nos olhos. Eu sabia que você conseguiria. Soube desde o primeiro dia. Reaper, Ghost, Diesel, Chains, Smoke, Bones. Um por um, eles o abraçaram, deram-lhe as boas-vindas, fizeram-no sentir que pertencia, porque ele realmente pertencia. Esta era a sua família agora. Stone esperou até que os outros terminassem e então puxou Marcus para um abraço. Estou orgulhoso de ti, filho. Mais orgulhoso do que tu jamais saberás. Obrigado por tudo. Não me agradeças. Tu fizeste o trabalho. Tu mereceste isso. Stone recuou, com as mãos nos ombros de Marcus. A tua irmã também ficaria orgulhosa. A garganta de Marcus apertou. Espero que sim, eu sei. Então, a comemoração durou até bem tarde da noite. Comida, bebidas, música, risos. Marcus sentou-se no meio de tudo isso, cercado por seus irmãos, usando seu distintivo, sentindo que finalmente havia chegado a algum lugar. Mas o melhor momento veio depois. Emma o encontrou na varanda, sentado sozinho com seu cajado no colo. Você conseguiu. Ela sentou-se ao lado dele, sorrindo. Agora você é um verdadeiro cão de caça, aparentemente. Como é a sensação? Marcus pensou na pergunta. Aterrorizante. Incrível. Como se tudo pelo que eu trabalhei finalmente tivesse se concretizado. Tu mereces. Emma encostou a cabeça no ombro dele. Tu és o melhor irmão mais velho que alguém poderia ter. Eu sou o teu único irmão mais velho. Detalhes, ela riu. Mas tu ainda és o melhor. Eles sentaram-se num silêncio confortável, observando as estrelas. Marcus, sim, obrigada por me salvar naquele dia, por ficar, por se tornar parte da nossa família. A voz dela estava cheia de emoção. Não consigo imaginar a minha vida sem ti. Marcus colocou o braço à volta dela. Também não consigo imaginar a minha sem ti. M. Tu e o teu pai salvaram-me tanto quanto eu vos salvei. Acho que nos salvamos uns aos outros. Sim, acho que sim. Na manhã seguinte, Stone chamou Marcus ao seu escritório. Agora que és membro pleno, há coisas que precisas de saber. Responsabilidades que terás. Estou pronto. Eu sei que estás. Stone entregou-lhe uma pasta. Mas primeiro, tenho algo para ti.
Marcos abriu a pasta. Dentro havia documentos legais, papéis de adoção, e ele ficou sem fôlego. Tenho trabalhado com os nossos advogados há meses, disse Stone. Se quiseres, e somente se quiseres, gostaria de oficializar isso. Gostaria de te adotar, fazer de ti meu filho. Não apenas no nome, mas na lei. Marcos olhou para os papéis. As suas mãos tremiam. Não precisas de decidir agora. Sei que é muito, mas quero que saibas que não és apenas um membro do clube para mim. Não és apenas o miúdo que salvou a minha filha. És família, família de verdade. E quero que o mundo saiba disso. Por quê? A voz de Marcos falhou. Por que farias isso por mim? Porque tu mereces. Porque tu mereces. Porque... A voz de Stone embargou. Porque eu amo-te, Marcos, como um filho, e quero dar-te algo que tu nunca tiveste. Um pai que nunca te decepcionará. Marcos não conseguia falar, não conseguia respirar. Toda a tua vida ele estivera sozinho, indesejado, abandonado por um sistema que não se importava. E agora este homem rude, assustador e maravilhoso, estava a oferecer-lhe algo que ele nunca ousara esperar. Um pai de verdade, uma família de verdade, um lar de verdade. Sim. A palavra saiu como um sussurro. Sim, eu quero isso. Eu quero ser seu filho. O rosto de Stone se abriu em um sorriso. O primeiro sorriso verdadeiro que Marcos já tinha visto nele. Então vamos oficializar isso. A adoção foi finalizada 2 semanas depois. Marcos estava no tribunal, vestindo as suas melhores roupas, ladeado por Stone e Emma. A juíza fez-lhe uma série de perguntas. Ele entendia o que significava adoção. Ele consentia em ser adotado por Victor Reis. Ele aceitava todos os direitos e responsabilidades que isso acarretava. Sim, Marcos respondia todas as vezes. A juíza assinou os papéis, carimbou-os e oficializou a adoção. Parabéns, disse ela sorrindo. Agora és legalmente Marcos Reyes. Emma abraçou-o com força. És meu irmão de verdade. Stone apertou-lhe a mão formalmente e em seguida puxou-o para um abraço. Bem-vindo à família, filho, oficialmente. Naquela noite eles comemoraram no clube. Os membros plenos levantaram os copos para Marcos, não apenas como irmão, mas como filho de Stone, o herdeiro do legado dos cães do diabo. A equipa Tank rugiu. O miúdo mais louco, corajoso e teimoso que qualquer um de nós já conheceu. A equipa, os outros ecoaram. Marcos ficou no centro da sala, dominado pela emoção. 1 ano atrás, ele dormia em portas e lutava por restos. Agora ele tinha um pai, uma irmã, uma irmandade, um futuro. E tudo tinha começado com um pedaço de madeira e uma recusa em desviar o olhar. 3 meses após a adoção, surgiram problemas. Marcos estava na escola quando o seu telemóvel vibrou. Uma mensagem de Tank. Clube agora. Emergência. Ele saiu pela porta antes que o professor pudesse detê-lo. O clube estava um caos quando ele chegou. Membros correndo de um lado para outro, telemóveis tocando, vozes exaltadas. Algo ruim tinha acontecido. Ele encontrou Stone na igreja, cercado pela liderança principal. O que estava a acontecer? O rosto de Stone estava sombrio. Lembra-se do diabo? Aqueles que derrotamos no ano passado, o bando do Salazar. O que restou deles juntou-se a outro bando, os Crimson Skulls, maiores, mais cruéis e querem vingança. O sangue de Marcos gelou. Vingança por quê? Por destruir a operação deles, por matar o Salazar, por humilhá-los. Stone bateu com o punho na mesa. Eles atacaram um dos nossos comboios de abastecimento esta manhã. Mataram 2 candidatos. Mandaram-nos uma mensagem. Que tipo de mensagem? Hammer atirou algo para cima da mesa. Uma fotografia. Marcos pegou nela. As suas mãos ficaram dormentes. Era uma foto da escola de Emma com a janela da sala de aula dela circulada a vermelho e escrito na parte de baixo. Sabemos onde a tua família está. Eles estão a ameaçar a Emma, disse Marcos, mal conseguindo controlar a voz. Estão a ameaçar a minha irmã. Estão a ameaçar todos nós, disse Stone. Mas sim, especialmente a Emma. Eles sabem que ela é a minha fraqueza. Não, farei qualquer coisa para protegê-la. O que fazemos? Entramos em guerra. Os olhos de Stone estavam frios, duros, mortais. Descobrimos onde eles estão e acabamos com isto de vez. As 2 semanas seguintes foram as mais intensas da vida de Marcos. O clube ficou em alerta máximo.
Guardas armados na propriedade de Stone 24 horas por dia. Emma foi retirada da escola e passou a ter aulas particulares em casa. Ninguém ia a lugar nenhum sozinho. Marcos mal dormia. Ele treinava obsessivamente, esforçando-se mais do que nunca. Se os Skulls viessem atrás da sua família, ele estaria pronto. Hammer encontrou-o às 3 da manhã a treinar no quintal. Precisas de descansar, irmão. Não posso. Não enquanto eles estiverem por aí. Esgotar-te não vai ajudar, Emma. Não vai ajudar ninguém. Hammer tirou o bastão das suas mãos. O clube lhe está a tratar disso. Temos informações. Temos um plano. Quando chegar a hora, atacaremos. Quero estar lá. Estarás. A expressão de Hammer era séria. Stone já aprovou. Estás na equipa de assalto. Marcos sentiu algo mudar dentro dele. Alívio, determinação, medo. Quando 3 dias atingiram a sua base principal, eliminando a sua liderança, acabando com isso de uma vez por todas. 3 dias pareceram 3 anos. Marcos passou cada momento a preparar-se, a verificar o seu equipamento, a rever planos, a certificar-se de que Emma sabia que ele a amava. Estás a assustar-me, disse Emma na noite anterior à operação. Estás a agir como se não fosses voltar. Eu vou voltar, prometo. Tu disseste que as promessas importam. Importam, e eu vou cumprir esta. Ele abraçou-a com força. Não importa o que aconteça amanhã, quero que saiba que conhecê-la foi a melhor coisa que já me aconteceu. Você e o seu pai deram-me uma vida, um propósito, uma razão para lutar. Então lute. A voz de Emma era feroz, apesar das lágrimas. Lute e volte para casa. É uma ordem. Sim, senhora. O ataque começou à meia-noite. 50 cães do diabo totalmente armados atacaram o quartel-general dos Crimson Skulls por 3 direções. Marcos cavalgava com a equipa de Stone presa às suas costas, o coração a bater forte com a adrenalina. Eles atacaram o portão com força. Os guardas caíram. Os alarmes soaram. O caos irrompeu. Marcos moveu-se pelo complexo como uma sombra. Tudo o que Hammer lhe ensinara, todas as técnicas, todos os instintos, tudo se juntou naqueles minutos cruciais. Um crânio atacou-o com uma faca. Marcos desarmou-o em 3 movimentos, deixando-o inconsciente no chão. Mais 2 atacaram-no juntos. Ele derrubou os 2. O bastão girava nas suas mãos como uma extensão da sua vontade. Bastão à sua esquerda. O aviso de Tanks chegou bem a tempo. Marcos abaixou-se, sentiu a bala passar por cima da sua cabeça, girou e atingiu o atirador na têmpora. O homem caiu. Obrigado, irmão! Cuide-se, miúdo! Eles avançaram mais para dentro do complexo. Tiros ecoavam por toda parte. Gritos, berros, sons de guerra. Marcos viu-se separado do grupo num corredor que não reconhecia. Ele moveu-se com cuidado. O cajado despertou todos os seus sentidos. Uma porta se abriu. Um homem enorme saiu correndo, com pelo menos 300 quilos de músculos e raiva. O líder dos Crimson Skulls. Marcos tinha visto a foto dele nos briefings de inteligência. Victor C.S., ex-mercenário, matou dezenas de homens com as próprias mãos e estava vindo direto para Marcos. Tu és o miúdo do bastão. A voz de Victor estava profundamente divertida. Aquele que eliminou Salazar. Fizeram de ti um membro pleno. Uma criança. Não sou uma criança. Estás prestes a ser um cadáver. Victor atacou. Marcos nunca tinha lutado contra alguém tão grande. Victor era mais rápido do que parecia. Mais forte do que deveria ser possível. Os seus punhos eram como marretas e ele ignorava os golpes do bastão de Marcos como se fossem nada. Eles trocaram golpes pelo corredor. Marcos se abaixou, se esquivou, tentou encontrar uma abertura. Victor continuou avançando, implacável, imparável. Um punho enorme acertou Marcos nas costelas. Ele ouviu algo estalar. A dor explodiu pelo seu torso. Ele cambaleou para trás, ofegante, patético. Victor o agarrou pelo pescoço e o levantou do chão. Este é o garoto que destruiu o diabo. Este é o cajado lendário. Marcos não conseguia respirar. Pontos pretos dançavam na sua visão. Vou gostar de te matar. Depois vou encontrar a tua irmãzinha e vou... Algo se partiu dentro de Marcos. Não era físico, era algo mais profundo, primitivo. Ele pensou em Lily, em Emma, em todas as crianças que já tinham sido ameaçadas por monstros como este. E recusou-se a morrer.
Com as últimas forças, ele balançou o cajado para cima. A ponta reforçada com prata atingiu Victor sob o queixo com uma força devastadora. O aperto de Victor afrouxou. Marcos caiu no chão, ofegante, e não parou de se mover. Ele derrubou Victor com uma rasteira. O gigante caiu no chão. Marcos estava em cima dele. Instantaneamente, o cajado pressionou sua garganta. Quer ameaçar a minha irmã? A voz de Marcos mal pareceu humana. Queres ameaçar a minha família? Victor lutou, mas Marcos tinha agora vantagem, posição e raiva. Vou dizer-te a mesma coisa que disse ao Salazar. A mesma coisa que direi a qualquer um que tente magoar as pessoas que amo. Marcos inclinou-se para perto. Escolheste a rapariga errada. Ele pressionou com mais força o cajado. O rosto de Victor ficou roxo. Cajado, abaixe-se. A voz de Stone cortou a névoa vermelha. Marcos olhou para cima. O seu pai estava na porta, arma na mão, ladeado por Tank e Hammer. Ele está acabado, disse Stone. Deixe as autoridades lidarem com ele. Ele ameaçou Emma. Eu sei, mas se o matar assim, você se tornará ele. É isso que você quer? Marcos olhou para o rosto roxo de Victor, para o medo nos seus olhos. Mais um empurrão e tudo acabaria. Justiça feita. Vingança completa. Mas Stone estava certo. Isto não era justiça. Era assassinato. E Marcos recusou-se a cruzar essa linha. Ele recuou. Victor ofegava por ar, tossindo e espirrando. Tank e Hammer avançaram, amarrando as mãos do líder do gangue com um zip tie. Apanhamo-lo, mano. Acabou. Stone ajudou Marcos a levantar-se. Estás bem? Costelas partidas, acho. Nada que o médico não consiga consertar. E aqui? Stone bateu no peito de Marcos, sobre o coração. Marcos considerou a pergunta. Quase o matei. Mas não o fizeste porque me impediste. Eu lembrei-te. Tu impediste-te. Os olhos de Stone estavam orgulhosos. Essa é a diferença entre nós e eles, filho. Nós temos um código. Temos limites que não ultrapassamos, mesmo quando queremos, mesmo quando eles merecem. Marcos acenou com a cabeça lentamente. As suas mãos ainda tremiam, mas a raiva estava a desaparecer, substituída por algo mais calmo, mais claro. Vamos para casa, disse Stone. Emma está à espera. Eles voltaram para o complexo em silêncio. A operação tinha sido um sucesso. Os Crimson Skulls estavam acabados. A liderança capturada, as operações destruídas, os sobreviventes dispersos. A ameaça aos cães do diabo e suas famílias tinha acabado. Mas Marcos não conseguia parar de pensar na escolha que tinha feito, na linha que quase tinha ultrapassado. Quando chegaram à casa, Emma estava à espera na varanda. Ela correu para Marcos e abraçou-o, sem se importar com as suas costelas partidas ou o sangue nas suas roupas. Tu voltaste. Eu prometi que voltaria. Tu sempre cumpres as tuas promessas. Ela afastou-se, olhando para ele com aqueles olhos cinzentos como aço, os olhos do seu pai. Tu és um herói, Marcos. Sabes disso, certo? Um verdadeiro herói. Não sou um herói, Amy. Sou apenas... És um herói, insistiu ela. Salvaste-me. Salvaste a nossa família. Lutas por pessoas que não podem lutar por si mesmas. É isso que os heróis fazem. Marcos olhou para sua irmã mais nova, para esta menina feroz e maravilhosa que se tinha tornado o centro do seu mundo. Talvez ela estivesse certa. Talvez ser um herói não fosse ser perfeito. Era fazer escolhas, levantar-se quando os outros se sentavam, proteger os inocentes, não importa o custo. Ok, ele disse finalmente. Talvez eu seja um herói, mas só porque tenho algo pelo qual vale a pena lutar. Naquela noite, Marcos ficou sozinho na varanda, com o cajado nas mãos. O complexo estava silencioso. A família estava segura. A ameaça tinha desaparecido. Ele olhou para as estrelas e pensou na jornada que o trouxera até ali. 2 anos atrás, ele era um miúdo sem abrigo, sem nada. Um fantasma, um descartável. O sistema falhara com ele e matara a sua irmã, e ele fora deixado a sobreviver nas ruas com nada além de raiva e tristeza. Então, ele viu 3 homens tentando raptar uma menina e tomou uma decisão. Essa escolha mudou tudo. Deu-lhe uma família, um pai que o amava, uma irmã que precisava dele, irmãos que morreriam por ele. Deu-lhe um propósito, uma razão para acordar todas as manhãs, uma causa pela qual valia a pena lutar. Deu-lhe algo que ele nunca tinha tido antes: esperança.
A porta abriu-se atrás dele. Stone saiu com 2 cervejas nas mãos. Não consigo dormir. Tenho muitas coisas na cabeça. Stone entregou-lhe uma cerveja e sentou-se ao lado dele. Fizeste um bom trabalho esta noite. Lidaste com o Victor como um profissional. Quase o matei, mas não o fizeste. É isso que importa. Stone tomou um longo gole. Faço isto há muito tempo, Marcos. Vi muitos jovens passarem pelo clube. A maioria deles esgota-se ou desiste. A violência afeta-os. As escolhas, o peso de tudo isso. Como lidas com isso? Lembro-me porque eu faço. Proteger a família, servir à irmandade. Tornar o mundo um pouco mais seguro para crianças como tu e a Emma. Stone olhou para ele. Tens esse mesmo fogo dentro de ti, esse mesmo propósito. Isso vai levar-te longe. E se isso me levar a algum lugar sombrio, então apoia-te nos teus irmãos. Deixa que eles te puxem de volta. Stone colocou a mão no ombro dele. Já não estás sozinho, filho. Nunca mais terás de estar sozinho. Marcos sentiu a verdade dessas palavras penetrar nos seus ossos. Ele não estava sozinho. Tinha uma família, uma irmandade, um legado. E tinha um cajado, um simples pedaço de madeira que se tinha tornado um símbolo de tudo em que acreditava. Coragem não é a ausência de medo, é a decisão de que outra coisa é mais importante. Marcos ergueu a sua cerveja. A família. Stone bateu com a sua garrafa na de Marcos. A família. Sentaram-se juntos na escuridão, pai e filho, observando as estrelas. 2 anos atrás, Marcos não era ninguém. Agora ele era um bastão, um cão do diabo, filho da pedra, irmão, protetor, lenda. O menino de rua que não tinha nada tinha encontrado tudo. E isso era apenas o começo, porque em algum lugar lá fora, outras crianças estavam a cair nas fendas. Outras lírios estavam a chorar por ajuda. Outras emas precisavam de alguém para ficar entre elas e os monstros. Marcos iria encontrá-las. Ele iria protegê-las. Ele seria o herói que a sua irmã precisava e nunca teve. Essa era a sua promessa, o seu propósito, o seu destino. O menino com o pau tinha se tornado um homem com uma missão, e nada, nada jamais iria impedi-lo.